Este episódio contou com o apoio da Xarap.biz, consultoria criativa, posicionamento de marca e gestão da comunicação. O podcast Contato Imediato é uma produção da TakeBiz Audiovisual. Se você quer produzir seu podcast, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários ou vídeos institucionais, entre em contato. Seja bem-vindo a mais um episódio do Contato Imediato. Hoje a gente tem um assunto que... Aliás, o assunto ele nunca pode ser superior à pessoa que está aqui e suas histórias. Mas as duas coisas juntas podem dar um caldo bem interessante para quem estiver acompanhando. Porque a gente vai falar de algo que é vindo de um especialista, algo que permeia todo mundo. A gente vai falar de alguma coisa que dá muita dor de cabeça para muita gente. A gente vai falar de dor de cabeça mesmo. Exatamente. Né? Eu estou aqui com a presença do... Eu vou te chamar de doutor agora aqui, porque não é uma consulta isso, tá né? Certo. É uma conversa, né? Com o doutor Aloísio Ponti Lopes, neurologista. Seja bem-vindo ao podcast. Obrigado. É um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente consegue conversar sobre essas doenças, né? Que são tão comuns, né? A gente fala assim de dor de cabeça como se a gente falasse de um problema, mas na verdade dor de cabeça ela é um sintoma que pode ter várias origens, várias fontes, né? Você, no teu dia a dia, você se depara mais com que tipo de problema que gera dor de cabeça, que gera essa cefaleia, é o termo técnico, né? Isso, cefaleia. Então, cefaleias existem várias, né? Então, na nossa classificação internacional de cefaleias, tem mais de 300 tipos de cefaleias, tá? Então, a gente divide em dois grandes grupos, vamos colocar assim. Cefaleias primárias, onde a cefaleia é a doença em si, ela não está associada a outra doença nenhuma. E as cefaleias secundárias, ou seja, é uma outra doença que está causando a cefaleia, né? Caso do aneurisma cerebral, por exemplo, a hipertensão arterial, sinusite. Então, essas são cefaleias secundárias. Uhum. As primárias são a própria doença. São dores de cabeça com características diferentes. Elas foram divididas em 4 grandes grupos, né? E a gente faz a distinção entre elas de acordo com essas características. A mais comum, que todo ser humano vai ter em algum momento da vida, é cefaleia tensional, né? E a segunda mais comum é a enxaqueca, né? Vamos dizer assim que hoje a enxaqueca é a mais estudada de todas, certo? O número de pacientes com enxaqueca é um número absurdo, né? O número de pacientes com cefaleia no mundo que sofrem de cefaleia crônica chega a ser em torno de 1 bilhão de pessoas, né? Então, 1/8 da população mundial sofre de dor de cabeça. Crônica. Constante. Não é assim, eu tive um pico de dor de cabeça. Exatamente. Então, assim, convive com a dor de cabeça. Incapacitante, né? Ela incapacita o trabalho. Não sei, aquele paciente que tem uma dor de cabeça do tipo enxaqueca, a enxaqueca é uma dor que não te deixa trabalhar direito. Ou o indivíduo não vai para o trabalho, ou ele vai trabalhar muito mal, né? Vai perder muita a produtividade dele, né? Porque ela dura várias horas. Ela dura de 4 horas até 3 dias, né? Então, e é uma dor de cabeça de moderada a forte. Então, o indivíduo está lá, está com problema com a luz, com barulho, está enjoando, vomitando às vezes. Como que esse indivíduo vai trabalhar? Uhum. Né? Não tem como. Então, e é extremamente incapacitante e é muito maltratada também. Porque a gente vê que os pacientes que têm dor de cabeça crônica, eles não chegam no especialista, né? Muito menos no neurologista, às vezes. Então, eles, às vezes, estão tomando analgésicos comuns, que não são para esse tipo de dor,
né? E o analgésico comum, ele resolve ou ameniza a dor naquele dia. Mas ele não reduz o número de dias que você tem dor de cabeça por mês, certo? E o pior de tudo é que o uso frequente do analgésico, ele tem a capacidade de cronificar a dor. Você vai ter tolerância ao medicamento, então tolerância medicamentosa significa eu vou ter que aumentar a dose depois de um tempo para fazer o mesmo efeito que fazia antes. Então, passava com um comprimido, passa um tempo, agora um comprimido já não resolve mais, vou ter que tomar 2, 3, né? Ele vai ter sintomas de rebote, ele vai ter efeitos colaterais do analgésico. Então, uma situação que não resolve o problema. E cefaleias primárias têm tratamento. O paciente pode ficar sem dor, ele pode ficar o mês inteiro sem dor. Tem muitos pacientes que procuram a gente com dor de cabeça 20 dias no mês, por exemplo, né? É uma situação terrível. E quando eu falo para ele que ele pode ficar com dor, ele olha para mim e fala assim, eu não acredito, doutor. Eu não acredito mais. Isso é possível? Claro que é possível. Porque ele aceitou a convivência, né? Ele já está habituado. Eu preciso resolver a dor, né? A dor geral, né, do corpo humano, as pessoas não querem ter dor. Mesmo que ela não entenda qual que é a origem do problema, ela só não quer ter dor, né? Exatamente. Mas no momento que a gente entende que essa dor ela é curável, né? Ou seja, ela pode ser sanada mesmo, né? É difícil até entender por que não seria sempre curável. Por que tem dores de cabeça que... Não, peraí, aqui você vai ter que aprender a conviver com isso. Como, sei lá, zumbido no ouvido, né? Sim. Dor na lombar, né? Aprenda a conviver com isso. Aprenda a viver de um jeito que essa dor não atrapalhe o teu dia a dia. Eu não vou usar esse termo curável. Você sabe que em medicina o termo cura é um termo complicado para a gente usar. Sanar, né? Pode usar ou não? Tratar. Tratar. É tratável, certo? Porque o curar tem a ver com esperar a coisa resolver sozinha, né? Porque veja só, quando nós estamos falando de enxaqueca, por exemplo, o mecanismo da enxaqueca, a enxaqueca é considerada uma doença genética, certo? Então, eu não vou curar uma doença genética, não hoje, né? Com certeza, talvez daqui a uns 100 anos ou até antes a gente vá poder curar, né? Muitas doenças genéticas. Mas hoje não, nós não temos cura. Mas tem tratamento, né? Uma enxaqueca crônica é considerado que, pela nossa classificação, é o paciente que tem pelo menos 15 dias de dor por mês por pelo menos 6 meses, não necessariamente consecutivos, certo? Ao ano. Então, esse paciente tem pelo menos 90 dias de dor ao ano, né? Certo? Imagine só, né? Então, durante 6 meses do ano, você tem pelo menos 15 dias de dor e tomando analgésico. É uma situação impraticável, né? Nos Estados Unidos, se o indivíduo falta 3 dias no mês ao trabalho, muito provavelmente ele vai ganhar as contas. Muito provavelmente. Pelo menos na iniciativa privada vai acontecer isso, né? Aqui, eu não sei, mas ele vai ter problema com o chefe, pelo menos, né? No mínimo, certo? sim, no mínimo, sim. certo? Então, assim, nós não vamos usar analgésicos nessas situações, né? Então, o tratamento, ele permissivo, vamos dizer assim, vamos colocar, tem 2 estudos clássicos que compararam grupos de pacientes. Um grupo, os médicos permitiram que fosse dado analgésico em algumas situações, e outro grupo que foi proibido totalmente, né? Então,
o paciente foi abruptamente retirado dos analgésicos. Depois compararam esses dois grupos. O grupo que foi proibido de usar analgésico foi melhor do que o outro grupo. Aí você fica pensando, mas como que eu tiro o analgésico e eu melhoro a situação? Exatamente, né? Você coloca o tratamento, tira o analgésico e ele vai sair daquela situação onde o analgésico estava perpetuando a dor dele, né? Então, o tratamento permissivo é pior. Se eu tenho muitos desses pacientes, eles estão usando excessivamente analgésico, né? Eles estão usando muito mais do que poderiam, né? E você, como especialista, o paciente que chega para você, normalmente ele já está mais lá para frente, numa situação mais complicada. É como você disse, a pessoa tem dor, ela quer alívio, né? Aham. Você quer alívio, você está sentindo dor, tá? Então, ele está usando analgésico, mas ele está vendo ao longo do tempo a frequência aumentar, né? Então, quando eu converso com o paciente, eu pergunto, quantos dias você tem dor por mês? E os pacientes tendem a se lembrar das dores fortes, né? Então, o paciente vira e fala assim, eu tenho 4 dias de dor. Falei, tá, dores fortes, né? Mas e se contar com as fracas? Se contar com as fracas eu tenho 20. Certo? Para mim não importa. O que é o normal? Normal é que você passe 30 dias no mês sem lembrar que você tem cabeça, certo? Você não pode ter dor tão frequentemente assim, né? Quando a gente fala, eu tenho dor uma vez ou outra, quem não teve, né? Certo? Qual adulto que nunca teve dor? Geralmente, essa dor que o adulto tem é cefaleia tensional, certo? Tá? Quem tem enxaqueca sabe bem a diferença. Pode ter né? origem emocional ali. Alguma coisa mesmo. que... tensional não quer dizer tensão emocional, quer dizer tensão muscular, certo? Nesse caso. Descarregado por hormônios ou por químicas internas. Alguma coisa no teu dia a dia que desencadeou a dor, você se aborreceu, certo? Tá. Aí é emocional, certo? Mas a cefaleia tensional é da contração dos músculos pericranianos, certo? Então, aqui nós temos vários músculos em volta do crânio, né? Então, esses músculos se contraem, certo? E aí vai dar dor. Mas essa é aquela dorzinha chata, que fica o dia inteiro, ou que começa no final do expediente, ela é dos dois lados, né? Ela não vai aumentando, ela não dá enjoo, não piora com a luz, não piora com o barulho. Então, é bem diferente da enxaqueca. A enxaqueca é uma dor em crescendo, ela começa devagarzinha, vai latejando, vai aumentando, dura 4 horas até 3 dias. Você pode ficar 3 dias com enxaqueca. Dá enjoo, a luz incomoda, barulho incomoda, cheiro forte incomoda, né? Se o paciente enxaquecoso ele entra numa loja de perfume, por exemplo, né? Pode desencadear a dor, inclusive ele tem uma sensibilidade, né? Então, o paciente com enxaqueca ele é muito sensível. Ele é sensível a dormir menos, né? Até dormir mais. Chega o fim de semana, você não tem que trabalhar e aí você dorme mais horas. Aquele dia pode ser um dia que desencadeie dor. E é uma dor interna, assim, não é uma dor... É uma dor, o caráter dela é latejar, né? É latejante, né? Diferente da outra que é uma pressão. Existe um terceiro grupo, né? Que a gente chama de cefaleia em salva ou hemicranias, né? Então, essa é uma dor que fica mais em torno dos olhos, né? De um olho só, unilateral. É uma dor muito mais intensa do que a da enxaqueca, que já é forte, né? E ela costuma ser mais curta, acontece várias vezes ao dia e ter alguns sintomas associados, do tipo lacrimejamento, olho vermelho, ou inchaço em volta da órbita, cai a pálpebra às vezes, chega a dilatar a pupila, né? Então, são fenômenos que acontecem
nessa região, em volta do olho, né? Mas a origem é neurológica ou é daqui A mesmo? origem ainda não foi determinada. Parece ser um processo alérgico até, né? Antigamente, ela era chamada de cefaleia histamínica, ou cefaleia de Orton, que foi o indivíduo que descreveu. Então, ela tem um caráter parecido com uma reação alérgica, né? Mas, felizmente, esse já é um grupo muito menor de pessoas, né? Só que é uma dor, como é muito mais intensa e mais curta também, ela é de difícil tratamento até, inclusive, a própria crise, porque ela é curta, não dá tempo do indivíduo procurar o analgésico e não é qualquer analgésico que funciona. Um dos medicamentos, vamos dizer assim, que corta a crise na cefaleia insalva é o oxigênio. Então, o indivíduo pode ter aplicado o oxigênio e cortar a crise. Você imagina como é que era na época da pandemia? O oxigênio virou ouro na época da pandemia, né? Então, o indivíduo tem que ir atrás de um serviço para o médico identificar o tipo de dor. Muitas vezes não acontece, né? O paciente vai no serviço, acaba levando um medicamento opioide na veia, uma morfina, uma dolantina. E, às vezes, essa morfina ameniza a dor, ele vai embora do serviço, chega em casa e continua tendo dor, certo? Então, não é suficiente para passar a dor, tá? Enquanto que o oxigênio corta a crise, certo? Existe um outro medicamento que também pode cortar a crise, mas não está nos serviços disponível, né? Então, só que na época da pandemia, por exemplo, quem aplicava oxigênio para cefaleia insalva no pronto-socorro? Muito difícil. O oxigênio estava reservado para quem estava internado lá com risco de vida, né, certo? Então, essa é uma situação. E muitas vezes o paciente não tinha nem sequer o diagnóstico. Às vezes, numa conversa rápida no pronto-socorro, muito lotado de gente, não vai ser feito o diagnóstico, né? E são pacientes que sofrem com esse tipo de dor anos a fio. Anos a fio. Se você procurar um serviço de neurologia na rede pública hoje, eu tenho informação, eu já também trabalhei na rede pública, em serviço terciário, pacientes levavam 1 ano para chegar na gente. 1 ano, né? Então, é muito difícil ele chegar no neurologista com uma dor de cabeça crônica, né? Então, se a gente diferenciar um grupo do outro, né, o grupo primário do grupo secundário, das outras doenças que causam dor, o grupo primário é muito mais prevalente. Tem muito mais gente com cefaleia primária do que com cefaleia secundária. Isso você vê no teu dia a dia, no teu Sim, consultório. sim, mas a estatística é essa, né? Certo? Então, assim... O teu micromundo revela bastante do que acontece no macro. Sim, também. E, veja, as pessoas, quando a gente fala de dor de cabeça crônica, elas ficam preocupadas com o quê? Tumor, elas ficam preocupadas com aneurisma, certo? Mas aneurisma dá uma cefaleia aguda, certo? É uma cefaleia muito forte e sempre vai vir com algum sintoma neurológico acompanhando. Sintomas neurológicos são, por natureza, esquisitos, certo? Então, o paciente tem um aneurisma roto, o aneurisma rompeu, sangrou, ele normalmente vai ter comprometimento no nível de consciência, a dor de cabeça vai ser muito forte, não vai passar com analgésico comum, né? Eu daqui a pouco vou trazer um caso pessoal para você aí. Ele vai acabar sendo levado para o hospital, né? Ou, às vezes vai chegar no hospital já inconsciente, né? Ou parético de um lado, enfim, né? É bem diferente. A presença de um aneurisma antes dele romper, na maioria dos casos, não causa sintoma nenhum, nem mesmo dor de cabeça episódica. Nem mesmo. O aneurisma, para causar algum sintoma, para a gente descobrir o aneurisma, ele precisa ser grande. Pelo volume dele, está comprimindo alguma estrutura do lado e aí vai ter um
um sinal neurológico em decorrência disso, da compressão. Mas os aneurismas pequenos, eles só dão sintomas quando rompem. Tumor, como que fica? O tumor vai crescer, certo? Então, a diferença do tumor benigno do maligno é que o tumor benigno cresce lentamente e o maligno cresce rápido. O tumor está crescendo ao longo do tempo, principalmente o maligno, né? Então, nós estamos falando de câncer. Ele está crescendo e está ocupando espaço dentro do crânio. O crânio é ele é um recipiente, vamos dizer assim, fechado. Ele tem alguns buracos, né? Nós temos um buraco aqui, que é onde passa a medula, certo? Buraco aqui. Então, não tem muito aonde expandir, certo? Então, se eu tenho uma massa lá dentro que está crescendo, ele vai aumentar a pressão lá dentro desse recipiente, né? E aí, em decorrência disso, o paciente vai começar a ter dor de cabeça cada vez mais frequente, até o ponto de chegar a ficar diária. Aí, à medida que o tumor cresce, ele vai comprimir alguma estrutura, ele vai começar a ter algum sintoma neurológico junto, ou ele vai ter problema de visão junto, né? Então, vai se sucedendo uma série de coisas ao longo do tempo, né? O tumor benigno vai crescer também, mas ele, por ser mais lento, né, vai levar mais tempo para ter algum sintoma, né? Então, a diferença grande é essa. Então, a incidência de tumor é raro, certo? É raro mesmo. Aí, de aneurisma também é raro. Mas aconteceu com alguém ali que eu conheço ou da família. Bom, se for da família, tem casos que podem ter mais de um, certo? Tá? Mas, em termos de... eu conheço alguém que teve... Bom, geralmente foi fortuito, né? Às vezes a gente vê um caso só na família. Não quer dizer que todo mundo vai ter na família. Eu tenho um dado de médico por um caso familiar, daqui a pouco eu vou falar dele, que é de 20 e poucos anos atrás, que segundo a estatística da época, o número que me foi informado pelo médico era assim que aproximadamente 5% da população tinha algum aneurisma, mas não quer dizer que ia ter algum comprometimento ao longo da vida. Que ia romper, né? Que às vezes, ele falou, tem casos de pessoa que nasce né, com aneurisma e atravessa uma vida inteira longeva e morre de outra coisa, entendeu? Vai morrer de outra coisa. Então, assim, mas a gente entende que a população tem medo disso, principalmente quando conheceu algum caso, certo? Tá? Muitos desses pacientes, é estranho isso, né? Muitos desses pacientes chegam a gente com medo do aneurisma ou medo do tumor, mas na verdade tem enxaqueca há 20 anos, certo? Ele está tendo enxaqueca há um tempão e nunca foi no especialista. Ele não tem tumor nem aneurisma. Aneurisma também não ia doer, certo? Tá? Então, ele tem enxaqueca. Aí, finalmente, ele chega no médico. Aí a gente fala assim, puxa, vamos conversar sobre a dor e tal. Aí a gente chega, ele começa a descrever a dor e fala assim, então você tem enxaqueca há 20 anos, certo? Nunca foi no médico, nunca foi no neurologista tratar. Então, mas tem tratamento, doutor? Claro que tem, né? Hoje a gente tem, antigamente, já há algum tempo, a gente tinha tratamento com toxina botulínica, né? O tratamento com toxina botulínica é feito em 5 aplicações com intervalos de 3 meses em 31 pontos em volta da cabeça, tá? Uma fração bem diluída da toxina botulínica, né? Uma diluição grande. Depois desse período, agora, de um tempo para cá, a gente tem os anticorpos, tá? Contra o CGRP, que é um peptídeo que tem no cérebro, que está envolvido na última fase da enxaqueca, que é a dilatação do vaso. Então, quando você sente dilatar, é porque o vaso dilatou, né? Então, esse remédio evita que o vaso dilate. Mas é a última coisa na enxaqueca que acontece. Antes do vaso dilatar, aconteceu um monte de coisa antes, lá no cérebro, né?
Então, esse remédio, que já se usa há algum tempo, ele é feito uma vez por mês, injetável. Então, você vai tratar a enxaqueca 12 dias no ano. Depois, surgiu um outro que você pode, em vez de aplicar todo mês, aplicar a cada 3 meses, 3 injeções no mesmo dia. Então, agora a gente trata a enxaqueca 4 dias no ano. Então, ficou muito, muito mais fácil. E tem que fazer isso por todos os anos? Assim, claro que perante o custo da medicação que a gente tem, que ainda não tem um preço muito acessível, né? O que a gente está preconizando é que se use durante um tempo suficiente para ele ficar sem crises ou sem dor durante um tempo prolongado e depois se retire, né? Então, ele vai ter um preço atualmente em cerca de R$12.000 por ano, certo? Então, realmente ainda está caro, certo? Ainda está caro. Como tudo que sai em medicina no início, né? Ah, isso é muito recente. Sim, isso é recente, tem alguns E a pessoa anos atravessa só. esse período sem dor de cabeça originada disso. Eu já tive paciente que na primeira aplicação ficou sem dor. Paciente que tinha 20 dias de dor por mês. No próximo retorno já estava sem dor. Porém, no paciente que o plano de saúde dava o remédio para ele, né? Então, era muito cômodo, né? Nem todos podem pagar o tratamento, né? O preço que entrou no comércio, no laboratório, ainda é muito alto, né? Mas veja, existem recursos. A gente tem aparelho elétrico para fazer estimulação, que ele vai fazer o mesmo mecanismo que a toxina botulínica faz com estimulação elétrica. Não é tão eficaz quanto a toxina botulínica, porém também é eficaz, né? Só que o paciente vai ter um custo inicial de adquirir o aparelho, né, junto à empresa lá, ao laboratório, e ele vai se diluir com o tempo, porque o aparelho depois é dele e ele vai ficar trocando uma pilinha de lítio lá, que é um preço irrisório, né? Certo? Então, tem muitos remédios também que são usados para tratamento. Só que o problema dos remédios é que você não encontra um medicamento que você abra a bula e esteja lá escrito assim: este remédio serve para enxaqueca. Não. Né? Os MABs, hoje, sim, você vai olhar lá e falar: este remédio serve apenas para enxaqueca. Né? MABs, hoje, eu vou dizer assim, é a coqueluche da medicina atual. Né? Quando a gente tem um MAB, é um anticorpo voltado para uma doença específica. Né? Então, tem muitas doenças reumáticas que você vai tratar com MAB porque ele age somente naquela doença. Ele age somente naquele mecanismo e mais nada. Por outro lado, em enxaqueca, você vai ver remédios muito antigos que são usados para muitas doenças. Então, tem remédio para enxaqueca que é usado para arritmia cardíaca, para pressão arterial, para epilepsia, para crise de labirinto. Então, isso também dificulta para a gente, porque quando o paciente chega em casa e olha a bula, né? Ou então ele pergunta para alguém, ou até para o próprio balconista da farmácia: para que serve esse remédio? Aí ele olha lá e fala assim: puxa, mas serve para depressão, mas eu não estou deprimido. Como assim? Eu fui lá no Dr. Aloísio e ele me passou um remédio para depressão? Eu falei assim: não, eu já explico antes. Olha, esse remédio também serve para depressão, para ansiedade e tal, e também serve para enxaqueca. Só que muitas vezes nós vamos usar um medicamento com essa vantagem. Se eu tenho um paciente com enxaqueca e ele tem depressão, ótimo. Eu vou tratar as duas coisas com um remédio só.
Se eu tenho paciente com enxaqueca e ele não dorme bem, eu vou usar um remédio que propicie sono à noite. Eu já vou fazer uma consulta com ele aqui, que eu vou pedir uns nomes e uma receita. Deixa eu dar uma pausa nessa história toda de dor de cabeça. Eu quero retomar ela contando 2 casos específicos. Sim. Mas eu quero fazer um flashback agora. Tá? Quando você resolveu estudar medicina, quando resolveu fazer, vou ser médico na vida. Com 6 anos de idade. E já era com o objetivo de tratar, ser neurologista? Não. O que você queria? Não, essa história de ser médico era desde criancinha, mas quando eu fui me encantar pela neurologia lá pelo 4º ano da faculdade, quando eu tinha no hospital onde eu fazia estágio um colega que era neurocirurgião, não era neurologista clínico, que eu gostava muito do trabalho dele e fiquei vendo muito pacientes com ele e acabei gostando da área, né? Mas como eu nunca tive essa vertente cirúrgica, né, eu fui para a neurologia clínica, que também é muito vasta, muito complexa e tal, né? Então, assim, eu acho que a neurologia hoje, felizmente, né, antigamente a neurologia e psiquiatria andavam juntas, né? Uhum. Então, lá, século XVIII e tal, era tudo junto. Depois veio Charcot, Freud, e a coisa se separou, né? Então, eu costumo falar muito isso também. A gente não faz mais psiquiatria, né? A gente faz neurologia e a parte mental, comportamental, ficou muito com os psiquiatras, né? Muito mais com eles do que com a gente. O povo confunde um pouco isso, né? Inclusive com fármacos diferentes. Sim, com fármacos diferentes. Alguns fármacos, então, assim, antidepressivos que servem para enxaqueca. Existem vários, certo? Então, a gente vai usar, mas nós vamos falar para o paciente o porquê que eu estou usando, né? Você não tem depressão, eu estou usando um remédio que você vai ler lá que é antidepressivo também. A grande diferença, às vezes, é que as doses são diferentes. Para depressão, as doses são mais altas, né? E para enxaqueca, eu não vou precisar dessas doses altas, né? Ou então eu vou falar para ele, olha, você também tem isso. Você também tem sintomas depressivos, você também está com insônia, né? Então, esse remédio aqui, eu vou tratar a enxaqueca e você vai dormir melhor. Eu vou tratar a enxaqueca e você vai ficar menos ansioso ou menos deprimido. Ótimo, nós estamos fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Ele vai me contar o nome desse remédio até o final dessa entrevista. Então, o paciente é hipertenso, né? Ele pode ter a dor de cabeça. Aí seria uma dor de cabeça secundária, certo? Está no outro grupo. Sim. A dor de cabeça da pressão arterial. Então, muitas vezes ele não está com a pressão controlada. Isso é muito comum no consultório médico. A gente vê bastante, né? Pacientes que estão tendo dor, acorda no meio da madrugada ou começa de manhã cedo e tal, e na verdade ele está tendo níveis tensionais mais elevados, né? E às vezes a medicação dele não está adequada para ele, né? Esse tipo de remédio não está controlando a sua hipertensão arterial, então vamos trocar, porque você também tem enxaqueca, certo? Então vamos trocar, essa aqui eu vou tratar as 2 coisas. Eu vou melhorar a tua hipertensão arterial e também vou tratar a tua enxaqueca, certo? Também é uma coisa muito comum. Tem remédios para enxaqueca que eu posso usar em pacientes com asma, certo? Você pega o remédio, está lá escrito. Este remédio funciona para asma, tá? E não tem escrito que funciona para enxaqueca. Isso em medicina a gente chama de indicação off-label. É um remédio que já foi testado para aquela situação, tá?
Os estudos mostraram que é eficaz, porém não consta ainda em bula. Ainda, né? Sim. Mas os testes todos já foram feitos. Já foram feitos testes, tem muitos estudos, tem remédios consagrados de muitos anos que ainda não consta na bula. Isso. E que todo neurologista no mundo usa para enxaqueca, né? Então, essa é uma indicação off-label. Muitas vezes o médico tem que se precaver disso e contar para o paciente antes, mostrar para o paciente antes, porque o paciente vai se inteirar depois, né? Que não está lá na bula. Mas hoje felizmente, nós temos internet também para isso, né? Certo? As pessoas perguntam na internet, pesquisam na internet, né? Tem os dois lados da internet, né, ali, né? Tem muita bobagem que o paciente procura e acaba vendo. Tem muita coisa que o Google fala que é catastrófico, né? Você chega lá e põe 2 sintomas, ele fala assim, não, você está com câncer, né? Certo? Tá lá no diagnóstico diferencial, mas o Dr. Google fala que é câncer, né? Então, assim, é ruim. Então, se o paciente está conversando com o médico de uma forma franca, o médico tem tempo, tem paciência, escuta o paciente, explica para o paciente o que ele está fazendo. Esse é o médico dos sonhos. Desmistifica a situação da dor forte, dor fraca, né? Vamos voltar nesse ponto, ó. Chega o paciente e diz assim, eu tenho 20 dias de dor fraquinha, doutor, por mês. Esse paciente eu já estou pensando em pedir algum exame complementar para ele. Porque neoplasia cerebral, às vezes, começa assim. Está ficando frequente, mas a dor não chegou a ficar intensa. Certo? Tá? Então, ele pode ter um tumor. Tá? Quando o paciente vem e conta, eu tenho 3 dias de dor por mês, mas 15 são fracas, então são 18 ao total. Aí fala assim, bom, isso é uma história bem típica, né? Ele tem, às vezes, um misto, 2 tipos de cefaleia primária, enxaqueca e tensional, que é mais comum. Vamos tratar, né? Mas muitas vezes ele não tem essa noção de que o normal é não ter dor. Imagina a situação diferente. Não vamos falar de cabeça. Imagina outra situação. Já imaginou alguém com dor no joelho 15 dias por mês? Esse sujeito tem alguma coisa, né? Certo? Então, você tem dor no joelho 1 dia por mês? Bom, na minha idade, às vezes é comum, certo? Tá? Assim, você pode ter batido o joelho, forçou, carregou peso e tal, né? Tudo bem. Agora, 15 dias, dor na barriga, 15 dias por mês? Não, pera lá, não está certo, ok? Ele vai no médico, tá? Agora, dor de cabeça, as pessoas não vão ao médico por causa da dor crônica? É engraçado isso, né? Mulheres, é mais comum ter dor de cabeça do que homens. No caso da enxaqueca, é 3:1. 3 mulheres para cada um homem. Aí, vamos voltar lá que você falou no começo da conversa. Fator hormonal, com certeza, fator hormonal. Lá depois da menopausa, tende a igualar a frequência. Elas diminuem ou o homem aumenta? Não. A mulher diminui por causa do hormônio, né? Certo? Alguma vantagem elas têm que ter também, Sim, né? mas hoje as mulheres fazem reposição hormonal, certo? E a dor de cabeça... Tá? E a dor de cabeça continua. Certo? Então, assim... Não tem copo d'água de graça nessa história. Não tem, né? Então, assim, elas continuam tendo dor por causa da reposição. Tudo bem, ela está acostumada a ter dor. Desde quando? Desde mocinha, desde a menarca, né? A primeira menstruação, lá com 11 anos, ela começou a ter. Tem crianças com enxaqueca, né? De antes da menarca, né? Com 8 anos. Só que, engraçado, né? Nessa faixa etária, a prevalência é igual. Porque aí não tem o fator hormonal ainda. Meninos e meninas, né? Depois aumenta nas meninas, né?
Quando a mulher está no auge do hormônio, lá por 24, na segunda década, né? Vamos dizer assim, aí a frequência aumenta bem mais, né? Certo? Então, às vezes a gente vê mulher jovem no consultório com enxaqueca há mais de 10 anos, 15 anos, certo? Nunca foi no médico. E por que ela resolveu ir? Porque resolveu dar um basta nisso ou não? Porque muitas vezes o que acontece? Está ficando frequente porque está fazendo tratamento errado, está usando analgésico de forma errada ou muito frequentemente, e ela ficou com medo do tumor, certo? Aí ela procura o médico, né? O neurologista. Todos os neurologistas, todos, infelizmente, vamos dizer assim, temos muitos pacientes com dor de cabeça. Claro que os que fazem mais esse sub-ramo da neurologia, nós temos mais, eu tenho muito mais. Hoje, metade do meu movimento, talvez um pouco mais, seja de dor de cabeça, né? Mas, assim, todo neurologista trata dor de cabeça, teve treinamento para tratar, né? E neurologista tem dor de cabeça? Tem. Depois de um plantão, por exemplo, tem com certeza, né? E aí certo? toma um remédio ou não? Toma, mas aí a gente vai saber melhor, né? O que vai tomar, né? A minha esposa, eu pergunto para ela diz, tô com dor de cabeça. Ah, como é a dor? Pare para pensar e me descreva a dor. Ela descreve a dor e fala assim, agora você já sabe o que você toma, né? Mulher de médico, né? Fala assim, agora você já sabe o que é e o que você toma, né? Mas, assim, essa característica é importante diferenciar, né? Você identificar o tipo para tomar um analgésico correto. Eu dei o exemplo do paciente que tem os 2 tipos. Muitos pacientes não se dão conta disso. A gente pede para tentar diferenciar, fazer um diário, né, das características da dor. Aí ele vai ficar sabendo que, hoje foi enxaqueca, está sendo enxaqueca, então eu vou tomar o remédio da enxaqueca. Hoje é tensional, então se eu for usar um analgésico, eu vou usar um para cefaleia tensional. Tem muitos remédios para tratamento, aí os remédios para tratamento são de uso diário, né? Certo? O objetivo é reduzir a frequência. Tem muitos remédios desses que servem para as duas coisas, pro tratamento, né? Certo? Então, eu identifico que o paciente tem os 2 tipos de dor, vou dar um remédio que serve para as duas coisas, né? Certo? Então, é possível, sim, ficar sem dor, né? Só que demanda tempo, não é milagre, não é uma situação imediata que o paciente vai começar o tratamento, a partir da semana seguinte não vai ter mais dor, não é assim que funciona, né? É impossível você pegar alguém com uma frequência muito alta e tirar rapidamente. Tem pacientes que respondem rápido, tem pacientes que conseguem ficar sem dor em 4 meses, tá? Mas não são todos, né? Certo? É a minoria, né? Alguns levam mais tempo, né? Muitos levam bem mais tempo, principalmente se ele tem comorbidades, né? Essa época da Covid foi boa porque o povo aprendeu esse termo, que é comorbidade, né? Quando você tem mais de uma doença, né? Então, se ele tem cefaleia e depressão, provavelmente ele vai levar mais tempo, certo? Se ele tem muitos outros problemas de saúde, provavelmente ele vai levar mais tempo, né? Ele pode ter enxaqueca e um problema sério na coluna cervical. Provavelmente vai levar mais tempo para ficar sem dor, porque vai ter que ser tratado o problema cervical também, né? Certo? Eu tinha um amigo meu, falecido já, infelizmente, neurocirurgião, uma pessoa incrível, um ser humano incrível, né? E uma vez eu conversando com ele, era uma pessoa bem divertida, um médico fabuloso. E eu conversando com ele, perguntando sobre a questão de homeopatia e tal, ele falou, olha, Glauber, eu sou um alopata, né? Para mim, assim, o remédio ele funciona se ele provoca um efeito colateral, senão ele não tem eficácia. Ele falou, tenho colegas homeopatas, a medicina estuda, tem esse... Ele falou, eu não sou alopático.
E esse pensamento de que se o remédio ele ajuda no tratamento, mas ele vai acarretar um efeito colateral, como é que é isso dentro do universo da dor de cabeça? Tem que cuidar, sei lá, com cirrose medicamentosa, esse tipo de coisa? Eu sempre toco nesse assunto na consulta, porque também muitos pacientes perguntam, e se eu... Primeiro passo, e se eu tiver um efeito colateral? Eu falo assim, primeiro, não pense nisso. Não leia a bula, venha conversar comigo. Se você acha que tem um efeito colateral que não é grave, mas está te incomodando, nós vamos conversar isso na próxima consulta. Ou venha antes, a gente conversa, tal, não tem problema. Tá. Remédios têm efeitos colaterais, né? Estou falando de alopatia. Remédios têm efeitos colaterais possíveis. Infelizmente, no Brasil, as pessoas compram remédios sem receita médica. Remédios que podem ser perigosos, certo? Então, assim, tem uma estatística muito ruim de intoxicação por paracetamol nos Estados Unidos, em crianças. Em crianças, com óbito. O paracetamol é hepatotóxico. No entanto, paracetamol você vai ali na farmácia e compra sem receita. Você pega debaixo do caixa ali, com a tua mão, já está debaixo do caixa. Você pega ali e já dá para o caixa, né? Dipirona também, mesma coisa. Em muitos países a dipirona é proibida. Proibida. A dipirona foi proibida nos Estados Unidos em 1977. Por quê? Porque tem uma situação que é raro, que chama anemia plástica. Anemia plástica só tem um tratamento, transplante de medula óssea. Então imagine o sujeito que teve isso. Nos Estados Unidos foi proibido. Vários países depois proibiram também. Em muitos países, a venda é livre, né? No próprio país da onde a dipirona é proveniente, não foi proibido, né? O laboratório é alemão, tá? Ok. Como que a gente vai falar isso para o paciente? Olha, você já leu a bula? Já viu que o analgésico comum que você está tomando tem um monte de efeito colateral também possível, e alguns até graves, né? AS. AS é um remédio de medicina maravilhoso, né? Certo? É usado para um monte de coisa, para coração também e tal. Tá, mas tem efeito colateral. Então, os remédios têm efeitos colaterais possíveis. Concordo. Se você está com um efeito colateral que está te incomodando demais. Exemplo típico. Ganho de peso. Mulheres não gostam de ganhar peso. Muito mais que os homens, certo? Tá? Então, assim, a maioria das pessoas não gosta, né? Mas, assim, eu já tive paciente que queria ganhar peso, certo? Às vezes o paciente tá buscando isso, ótimo. Então, assim, eu tô ganhando peso, tá? A minha enxaqueca tá muito bem, obrigado, só que eu ganhei 10 quilos, doutor. Tá, então vamos trocar. Tem remédio que emagrece? Tem remédio que emagrece. O remédio me deixou muito lerdo de raciocínio, né? Ou o remédio me deixou insone, tá? É possível trocar? É possível trocar, certo? O que a gente quer é que o paciente se adapte plenamente ao remédio. Eu achei um remédio que ele não tem efeito colateral nenhum, nada, não está afetando exames de laboratório dele, não afetou o metabolismo, não está interagindo com outra coisa que ele tome, né? Nós temos um problema sério em relação ao álcool, né? Remédios que agem no cérebro geralmente não se dão com álcool, certo? Porque pode ter um efeito sinérgico, eles somarem e às vezes o efeito do álcool vai ser potencializado, né? Então, isso geralmente é uma coisa que a gente corta, né? Bom, o paciente com enxaqueca também tem um problema com álcool, certo? Geralmente, tá? Então, para ele, eu já vou
limitar também o uso do álcool. Mas, na maioria dos casos, a gente vai evitar pela interação com o medicamento, né? Então, eu quero buscar um remédio que não tem efeito colateral. Com os MABs, a gente está chegando lá, certo? Porque os MABs que têm sido usados para enxaqueca, a gente tem praticamente apenas o efeito da picada da injeção, certo? Fica dolorido ali no local e tal, você põe um gelinho e acabou. Fora isso, não. Muito difícil. O outro efeito colateral é na conta corrente, certo? Falar na poupança. No bolso, né? Mas assim, efeito colateral sério, não. São muito, muito seguros. Os próprios remédios para crise de enxaqueca, então não para tratamento, para crise, né? Os remédios que se usavam no mercado até 1990, os mais antigos, veja que 90 não é tão recente assim, né? Mas tem remédios que ainda se vendem muito nas farmácias, consagrados, conhecidos, né? Todo mundo já ouviu falar, e que eram muito antigos, 1940, 1960, tá? Cujo uso crônico também piora a dor, tá? Depois de 1990, aí nós tivemos remédios muito mais específicos, muito mais rápidos e com um perfil de efeito colateral muito melhor. Muito, muito melhor. Muito mais seguro também, tá? De alguns anos para cá, nos Estados Unidos, ainda não chegou no Brasil, temos outras classes de remédios que são ainda mais seguros para enxaqueca, né? Nós vamos ter esse tipo de remédio no Brasil. Então, nós estamos caminhando para uma situação de remédios muito mais específicos, cada vez mais específicos e cada vez mais seguros. Então, vou ter um remédio que só serve para isso e me dá uma segurança que eu não vou ter efeito colateral perigoso, né? E vou ter uma resposta alta, muito eficazes também, né? Maravilha. Certo? Viva a ciência, né? A ciência progride, né? Apesar de tudo, apesar das dificuldades todas, tal, a ciência progride. E chega, né? A ciência chega. Infelizmente, no Brasil, alguns remédios levam 10 anos para chegar no Brasil. Nós tivemos remédio aí para outras doenças, para Parkinson, para epilepsia e tal. Até mesmo para enxaqueca. Teve um remédio que foi lançado há pouco tempo agora, que de mercado lá fora tinha 10 anos, né? E foi lançado agora no Brasil, um remédio já lá fora consagrado. Então, às vezes aqui as coisas funcionam muito lentamente, né? Mas que você chegue, né? Deixa eu te contar duas historinhas. Uma história, uma dor de cabeça. Eu nunca tive problema de dor de cabeça na minha vida, assim, ao longo da vida. Bom. Até um evento, né? E isso já tem mais de 15 anos. E eu tive uma dor de cabeça, assim, lancinante, assim, muito forte, aguda mesmo. Parecia que estava enfiado uma adaga na cabeça, assim, uma coisa horrorosa que não passava. E fui pro hospital, né? Ficou assim 2 dias. Tomava analgésico, não resolvia. Fui pro hospital e falei, cara... Aí você já pensa, né, no pior, né? Aí vai fazer ressonância, não tinha nada. E eu conversando com a médica que me atendeu ali, ela falou, mas o que aconteceu no momento que você sentiu a dor de cabeça? Eu olhei para ela e falei assim, eu tive um orgasmo. Ela, tá, cefaleia pós-coito. Isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Exato. Não, tem. E aí, depois disso, eu não sei se é decorrente disso ou não, depois disso eu descobri que eu tenho dores de cabeça crônicas por intolerância à lactose, assim. Eu nunca tive problema. Se eu for tomar qualquer coisa com leite, às vezes eu quero alguma coisa que tenha leite e eu sei, vou pagar um preço por isso. Amanhã de manhã eu vou acordar com dor de cabeça. Então, assim, você falou cefaleia relacionada à atividade sexual, é uma coisa que às vezes a gente recebe no consultório, faz parte daquele 4º grupo das cefaleias mais comuns,
certo? É o quarto grupo, né? E que é uma miscelânea, esse grupo na classificação, uma miscelânea. Então, nós temos lá, cefaleia relacionada à atividade sexual pode ser durante a atividade sexual ou no final, né, no orgasmo. Geralmente, os pacientes se assustam bastante, né? Sim, certo? muito. Ficam bem assustados. O que a gente orienta é de parar realmente tudo, né? E procurar atendimento quando possível, né? Porque é muito raro ele ter uma lesão cerebral que esteja provocando isso, né? Certo? Na verdade, o que está acontecendo ali? Você está tendo um aumento da pressão intracraniana, certo? E se ele tiver uma lesão intracraniana, aí pode piorar a situação. Um né? aneurisma, alguma coisa assim. né? Exato, né? Então a nossa preocupação é descartar outras cefaleias secundárias aí nesse caso, né? Descartamos, ok. Olha, é uma cefaleia relacionada à atividade sexual, é benigna, tal, aí ele é orientado, tem remédio para usar, tudo bem. Outra bastante comum do quarto grupo, a cefaleia primária do exercício físico, tá? Então, bastante comum. O paciente vai na academia e faz um exercício forte lá, né? Bom, até é interessante isso. No meu consultório, né? Posso estar falando bobagem aqui, mas o meu consultório, eu comecei a ficar com medo daquela máquina chama leg press, tá? Leg press. Então, A minha lombar, ela denuncia isso. Eu recebi alguns pacientes que tiveram dor de cabeça primária do exercício. O que você estava fazendo na hora? Perguntei. Aí ele falou, não, eu estava fazendo leg press na academia. E como é que é isso? Não, eu estava com esse movimento da perna assim e tal, mas quanto de peso era? Aí geralmente era uma quantidade de peso meio exagerada, né? Então, esse é do exercício. Você tem do estímulo frio também. Bom, Curitiba é meio complicado, né? Mas assim, estímulo frio do sorvete. O sorvete. Né? Ou uma bebida muito gelada pode dar dor de cabeça. Geralmente uma dor aguda, tá? Mas é benigna, não tem lesão intracraniana nenhuma, tal. Então, como é que a gente sabe se o paciente tem lesão intracraniana, tá? Então, o paciente vai fazer a consulta, vai conversar, o médico vai examiná-lo, tal, vai fazer o fundo de olho. Aí depois, se o médico ficou em dúvida, ele vai pedir um exame de imagem, certo? Uma tomografia, uma ressonância, alguma coisa assim. A minha crítica é que eu vejo muitos pacientes com enxaqueca de vários anos, ou até mesmo cefaleia tensional, a mais comum, de vários anos, chegando na minha frente com uma coleção de tomografia e ressonâncias. Várias, todas normais, né? Certo? Outra coisa muito comum, o paciente tem enxaqueca, às vezes ele até já sabe que é enxaqueca, porque ele foi num colega e o colega disse que era enxaqueca e tal. E ele experimenta crises fortes. Aí cada vez que ele tenta tratar, ele toma um analgésico, não resolve e vai num serviço. Mas cada vez ele vai num serviço diferente, tá? Aí ele chega nesse serviço, ele nunca vai dar de cara com um neurologista, ele vai dar de cara com um colega de outra especialidade ou um clínico e tal. Dependendo do serviço, naquele dia, pode estar meio conturbado. A conversa vai ser rápida, né? Aí o médico vai dar um analgésico para ele. Não passou, tomografia, certo? É mais uma tomografia. Às vezes ele não conta para o médico que já fez duas. Eu já tive paciente que fez na mesma semana. Foi num serviço, fez tomo num serviço, passou uns dias, foi noutro serviço, fez tomo de novo. Tomografia de novo. 2 tomos no mesmo dia, normais. Ele veio no meu consultório, eu falei para ele, puxa, daqui a pouco você vai sair verde por aí, cintilando, né? Porque você não pode ficar tomando raio assim toda hora, né? Nós tivemos um problema
Um tempo atrás, eu me lembro de ter lido um comunicado da Associação Americana de Radiologia, chamando a atenção dos médicos pela quantidade de tomografia que estava sendo feita. Na Austrália, teve um problema assim, né? A quantidade de tomografia que estava sendo feita em crianças, certo? E que começaram a observar os efeitos da exposição aos raios-x continuados em crianças, certo? Então, assim, a gente tem que ter ideia de que para você fazer uma tomografia, eu tenho que ter um motivo sério, certo? Então, para fazer uma ressonância, eu tenho que saber o que eu estou procurando, né? Se eu não sei o que eu estou procurando, eu não sei por que eu estou pedindo, tá? Então, não tem que ser assim tão fácil também, né? Uma parcela muito grande da população criou essa ideia de que eu tenho que fazer exame complementar para fazer um diagnóstico. Não. Enxaqueca, você faz diagnóstico uma conversa, certo? Você me der aquelas características ali, eu conversando com você, eu faço diagnóstico, não preciso de exame complementar nenhum, tá? E também existe uma outra coisa que a gente vê em consultório, que é engraçado, que fala assim, vamos separar os pacientes. Vamos supor que você não tenha convênio médico. E você está fazendo consulta particular, né? Ou a família fez uma vaquinha lá tal para fazer uma consulta particular. Chega o paciente na conversa fala assim, doutor, o senhor não vai pedir nenhum exame caro para mim não, né? Certo? Aí fala, bom, o outro paciente tem plano de saúde. Ele chega para o médico e fala assim, doutor, eu quero fazer todos os exames possíveis e imaginários. Tá? Então, é estranho, né? O que muda? Não muda nada. Eu não vou pedir nem para um, nem para o outro. Não mudou. Não é porque ele tem plano de saúde que eu vou pedir, certo? Não tem indicação, tá? Então... Mas nem todo médico pensa assim, né? Eu acho que existe uma pressão muito grande. Nós estamos vivendo uma época, infelizmente, em que o trato com a classe não está sendo muito adequado. Eu já falei isso para muitos colegas, e tem muitos colegas que pensam igual, principalmente aqueles que estão na linha de frente, né? Quando a gente estava na pandemia, teve serenata de violino na sacada. E depois voltou tudo ao normal. Certo? Então, assim, olha, naquela época, o pessoal é herói. Mas escuta, pera lá, quem tá nas UTIs é herói todo dia. Quem tá no pronto-socorro é herói todo dia. Certo? Então, claro, né? Aquela é uma situação extrema, em que toda a equipe, enfermagem, médicos, todos estavam trabalhando sobrecarregados, tá? Mas não mudou, certo? Então, a gente vê o pessoal da rede pública sendo maltratado, até fisicamente, certo? Até fisicamente. Então, é uma situação inconcebível. Lá fora, muita coisa que acontece no Brasil em atendimento médico é inconcebível. Jamais um médico ia ser agredido num posto de saúde. Jamais, né? Pode acontecer o que for de desentendimento entre o paciente e o médico, mas isso jamais poderia terminar em agressão física, né? Então, eu acho que uma das coisas do relacionamento médico-paciente é você conversar, certo? Conversar e conversar francamente, certo?
Assim como eu vou ser franco com o paciente tem que ser franco comigo. Chega lá no retorno e fala, tá tomando remédio? Uhum. Certo? Porque, você tá tomando realmente o remédio? Tá tomando? Como é que foi? Tá tomando no horário, mais ou menos no horário e tal, né? Então, assim, eu parei de tomar, doutor, mas parou por quê? Por causa do efeito colateral. Eu falo, puxa, mas conversa com a gente antes, né? Certo? Então, tem que ser conversado. Existe essa coisa da relação médico-paciente, tem que ser resgatada no Brasil. A gente não pode ficar assim do jeito que está, né? Piorou muito. Isso que eu estou te falando é uma reclamação de nós, médicos, da classe. Certo? Piorou demais. Né? Porque eu acho que assim, esse entendimento, né, do especialista, né, do generalista e historicamente de ter diagnósticos equivocados muitas vezes, né? Eu acho que culturalmente talvez não, certamente, né, deflagrou nisso, né? Por exemplo, a segunda história, né? Nós estamos indo já para os finalmente aqui, mas eu não posso deixar de ilustrar essa história. 22 anos atrás, a minha esposa, com 28 anos, ela passando 10 dias com muita dor de cabeça e muita dor de cabeça mesmo. Tomava remédio, não passava, Aí fomos a um pronto atendimento, o médico plantonista atendeu e... é enxaqueca. Não, é sinusite, né? Aí aplicou, né, aquele remédio com sabor de laranja, né, aquela coisa, não resolveu nada. Aí ele simplesmente fechou falando assim, não, isso aqui você está estressada? Eu estava junto com ela. Eu fiquei pensando, mas quem não está estressado, né? Com dor, quando o marido desempregado, né, ela lutando ali para sobreviver e criança pequena em casa, todo mundo estressado, né? Não, isso aí é de fundo de estresse emocional. Se você não melhorar, volte para o hospital amanhã. Isso era de noite. Era uma quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã, ela entrou em convulsão. Né? Ela teve 2 convulsões na minha frente. Ela estava melhor da dor de cabeça, quando de repente ela entrou em convulsão. Aí, no meio do desespero todo, ambulância, o médico vai lá e o médico da ambulância fala assim, já para o hospital, porque já está com os reflexos comprometidos aí, é grave. Ou é meningite ou é algum aneurisma, né? Vamos para o hospital, vai fazer exame e tal, aneurisma, tinha que fazer procedimento cirúrgico emergencial e tal. Quer dizer, tem uma demora de atendimento da nossa parte, e aí quando é atendido tem um diagnóstico equivocado. De nenhuma forma escaparia da cirurgia, né? Então, abre, né, faz uma clipagem intracraniana, havia a opção de fazer pelo balão, não seria adequado ali. E o médico explicou assim, de acordo com o tanto de sangue que foi derramado, ela provavelmente vai ter algum vasoespasmo, estatisticamente, que é entre 48 horas e 30 dias. 48 horas depois ela teve um vasoespasmo. Aí metade do corpo paralisado, outra metade, né, completamente comprometida. E aí vai melhorando, né? Sobe noradrenalina, sobe... Quer dizer, naquela época você acaba até meio... Não se especializando, mas se aprofundando nas estatísticas, né? De como é que funciona junto ao OMS, né? Os protocolos e tal. Sim. E aí o cirurgião, né, ele veio conversar comigo, daí isso era já na terça-feira, né? Ela melhorando. Aí eu falei, cara, qual que é a chance dela ter um segundo vasoespasmo? Ele falou, não tem chance nenhuma. Bom, 2 dias depois ela teve mais um vasoespasmo, né? Onde ela tem uma pequena sequela, né, de leve problemas de movimentação de pés, mas o resumo é o seguinte, 3 semanas de UTI, mais uma semana de quarto, com os médicos todos dando o pior prognóstico possível. Então, a gente conviveu de um diagnóstico equivocado, né, para um prognóstico, assim, o derivado da vida seguinte pior possível. Ela vai andar de bengala, talvez cadeirante. Tarará. Cara, quando ela saiu do hospital caminhando, 30 dias depois, o médico ficou meio sem jeito, assim, porque
aquele outro... Felizmente foi... Felizmente, né? Felizmente. Nem todos Mas, são assim, de fato, né? Aí depois, 6 meses depois, ela teve uma segunda cirurgia, porque daí ela teve que colocar uma válvula porque estava com hidrocefalia, né? Nem todos são assim, porque muitas vezes é a situação catastrófica mesmo, Sim. o índice de óbito é grande, né? Eu tive Não, e ela casos- fora da estatística, né? eu tive, felizmente, casos na minha família que foi bem diagnosticado, o paciente fez procedimento e tal, foi tudo bem. Tive do lado da minha esposa, que não foi tão bem assim, mas assim, eu acho que a situação nos serviços, né? Existem várias situações, né? Nós temos uma situação crônica no Brasil de serviço de saúde pública, onde a própria população reclama muito, né? E dependendo da cidade onde você está, o próprio internamento nos serviços é difícil, porque o sistema está sobrecarregado, né? Eu me lembro, provavelmente mudou, ou não sei como é que está agora, na época que eu trabalhava na rede, internar um paciente na sexta-feira à noite em Curitiba, na rede pública, era um problema. Era problemático, né? Eu trabalhei em serviço de ambulância também, de remoção e atendimento médico, em que na sexta-feira, às vezes, até a gente achar uma vaga, a gente ficava com o paciente dentro da ambulância, parado, com a ambulância parada, tá? Então, é complicado porque o sistema está sobrecarregado, certo? Os hospitais estão lotados, tem falta de leito. Bom, falta de leito, a gente viu na pandemia como é que foi, né? Certo? Então, assim, é difícil nessa parte, né? Eu não vou culpar o colega no serviço de atendimento ou no hospital tal. No hospital até entendo porque realmente a estatística mostra que pacientes que ficam com nenhuma sequela ou muito pouca sequela são os sortudos, certo? Então, assim, não, de fato, o porvir não é bom, certo? E nos serviços onde o atendimento é feito por um clínico que às vezes não tem tanta experiência, é difícil. Dor de cabeça, identificar no serviço de emergência, às vezes é difícil. Às vezes é difícil para o clínico identificar uma enxaqueca. Às vezes a gente tá passando por ali, né? Tá perto. Oi, Aloysio, vem cá, dá uma olhada aqui, que bom que você tá aqui e tal. Aí eu vou lá, converso e tal. Vejo o paciente, examino o paciente e falo assim, olha... Aí ela me contou que já tinha enxaqueca e tal, parará. Eu falei assim, é mais uma crise de enxaqueca, dessa vez foi mais forte e tal, não precisa se preocupar. Pacientes que usam anticoncepcional e fumam e tem aura, né? Então, a aura é aquele fenômeno que antecede a dor da enxaqueca, dura até 30 minutos. Mais comum é fenômeno visual, né? Dá um pontinho luminoso, ou estrelinha, ou risquinho, ou apaga o campo visual, tal. E ela termina e vem a dor, né? Então, pacientes com aura, eles têm uma chance maior de AVC do que na população em geral. Pacientes que tomam pílula têm, por sua vez, também uma chance maior. Pacientes que fumam, muito maior. Imagina uma paciente que fuma, usa pílula e tem enxaqueca com aura. Então, a chance dela ter um AVC é muitas vezes maior do que na população em geral, tá? Claro que a paciente que fuma não deve usar pílula e a que usa pílula não deve fumar, né? O próprio ginecologista já falou isso para ela com certeza, né? Mas muitas fazem isso, certo? Tá? Agora, ela pode ter enxaqueca e concomitantemente ter aneurisma? Pode. Uma pessoa pode ter duas patologias,
Com certeza, pode ser coincidência, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, mas é cuidado na hora em que o paciente está sendo examinado, né? Na hora que ele está sendo feita a consulta, o médico vai fazer a anamnese, vai cuidar do paciente ali, vai examinar e vai tentar identificar, né? Às vezes vale a pena, em dúvida, fazer a imagem. Ou, em dúvida, chama o especialista decidir, né? Se ele está inserido numa situação assim, no hospital, né? Agora, no posto de saúde, ele não tem o que fazer, né? No posto de saúde, ele tem a ambulância e tem o telefone da regulação. Ele vai ligar para a regulação e vai tentar passar o paciente adiante para um serviço maior, né? Felizmente, nós estamos em Curitiba. Curitiba é bem servida, né, de hospitais. É muito bem servida e servida de hospitais com neurologia. Tem bastante. A maioria dos hospitais de segundo porte em Curitiba tem neurologista. A maioria esmagadora, quase a totalidade deles, né? Então, eles têm condições de atender um paciente assim, têm condições de identificar se está tendo sangramento, se é um aneurisma, se é um AVC e tal, se precisar acionar o serviço de neurocirurgia. Então, há essa possibilidade aqui. No interior, aí já a situação é um pouco diferente, né? A gente tem essas grandes vantagens de morar numa cidade grande e bem servida nisso, né? Tanto que atende não só o curitibano, mas muita gente de fora. Com certeza, né? Agora a gente está atendendo o pessoal com dengue vindo do litoral para Curitiba, né? Agora tem isso, né? Que vem a primeira geada para dar uma dar uma regulada nesses bichinhos aí também, né? Pois é. Escuta, nós estamos andando aqui pro finalzinho, porque você precisa voltar pro seu consultório, também, claro, né? para ajudar as pessoas a diminuir as dores de cabeça delas, né? Senão você vai ter uma outra dor de cabeça na sua vida. Deixa eu te fazer 2 perguntinhas. A primeira, com relação ainda à dor de cabeça, tem alguma coisa que as pessoas possam fazer em casa para... tô com uma dor de cabeça que eu não sei o que é, mas é algo assim tensional. Tomar um chazinho resolve alguma coisa? Ou é lenda? Olha, relaxar resolve. Qualquer atividade que promova o relaxamento. Relaxar resolve. No caso da enxaqueca, dormir resolve muitas vezes muitas crises, né? Certo? Tá? Então, assim, a gente chega no café, né? O café melhora ou piora? Se você é um grande tomador de café, talvez esteja piorando, certo? Nos comprimidos antigos, aqueles que eu falei antes de 1990, tinha café dentro do comprimido, cafeína, né? Então, café ruim para enxaqueca? Nem sempre, né? Tinha até no remédio. Então, cafeína é um vasoconstritor, melhora, né? Porque o vaso está dilatado, eu vou diminuir o vaso, vai melhorar. Só que a gente parou de usar, né? Certo? Parou porque os remédios que nós temos hoje são muito mais potentes, então a gente não precisa da cafeína, né? Tá? Mas às vezes um cafezinho melhora, relaxar melhora, um banho quente melhora, uma massagem, se está com dor no pescoço, dor na cabeça, melhora. Às vezes você está nervoso, né? Certo? Então, descansar e tentar relaxar melhora. Você me falou de uma série de coisas que dizem respeito a um autocuidado, né? Sim. E o médico também um tipo de autocuidado. Não só um autocuidado, mas você deixa na mão de um especialista que cuida disso. Tem alguma recomendação de filme ou livro, ou filme e livro, que tenha te inspirado na vida? Não necessariamente na área médica, né? Mas que poderia jogar na mesa aí pro pessoal. Olha, tem um documentário recente num canal famoso de streaming. Pode falar, aqui não tem problema. Aqui, nós não somos patrocinados por nenhum canal ainda de streaming. Tem na Netflix um documentário recente que é sobre as áreas azuis no globo, né? Onde os pacientes têm alta longevidade.
as pessoas, tem um número grande de pessoas centenárias, né? Aham. Né? Então, a população com uma média de idade alta, famílias de pacientes, de pessoas muito longevas, né? E foi feito esse documentário muito interessante. É bacana de ver porque lá ele está falando o que é saudável e o que é enigmático. Tem umas coisas estranhas, né? Por que na Grécia, em determinada região, as pessoas são longevas? O que tem ali? A água é diferente? O que é? Mas ele também fala que as pessoas fazem exercício, Sobem e descem muito morro, né? Alimentação sobem, natural. descem, alimentação natural, não tem, o nível de estresse é baixo, né? Não tem muito segredo, né? Sim, mas é interessante porque ele visitou várias regiões, né? Então, esse é um programa que eu acho que vale a pena ver. Tá. E algum livro tem para indicar? Olha, livro... Puxa, que não seja tão técnico. Que não seja da área assim, médica. Alguma outra coisa, algum hobby que você tenha? Olha, um livro... Eu acho que um livro que eu li que me chamou muito a atenção, Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficientes, tá? Ele diz que a vida tem que ser... a vida é multifatorial e você tem que apostar as suas fichas em várias casinhas, né? Então, não adianta você só trabalhar, você só pensar em dinheiro, ou você só estudar, ou só família, só religião. Tudo é importante. São várias casas para você apostar as suas fichas. Bom, no caso do hobby, eu jogo xadrez, né? É um hobby desde pequeno. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei, e eu acho que é uma coisa que, assim, me satisfaz bastante. Hobby é uma coisa que eu indico muito para os meus pacientes. Eu pergunto no final da consulta, você tem um hobby? Né? Se eu vejo que o problema dele é tensão, né? Você tem um hobby ou você está indo de casa para o trabalho para casa? Né? Como é que eu classifico uma atividade como hobby? Eu acho que hobby é quando você está fazendo alguma coisa que te dá prazer e quando você está fazendo aquilo, você esquece totalmente das outras coisas e dos seus problemas. Então você está lá. Tem gente que gosta de pescar, né? Você está pescando, você esquece totalmente do trabalho, dos problemas do teu trabalho, dos problemas da vida. Tá você, a vara e o peixe ali, certo? Você está jogando xadrez? Para mim é assim, eu estou jogando xadrez, aí eu esqueci do resto, né? Então, hobby é isso, é algo que te dá prazer e você esquece dos teus problemas. Eu acho que toda pessoa devia ter um. Fica uma ótima dica. Inclusive, vou colocar essa questão nos próximos episódios. Se as pessoas têm um hobby. Eu quero agradecer a tua presença, teu tempo muito aqui, tua dedicação, tua disponibilidade. Eu acredito, assim, que dentro dos hobbies que eu tenho, né, o xadrez é um deles, um outro é esse momento aqui. Eu já comentei isso em outras entrevistas. Nesse momento do podcast, além de eu entender que, de alguma forma, eu posso estar, né, com um convidado, trazendo para quem está assistindo algum tipo de inspiração, não só de informação, mas algum tipo de inspiração, as pessoas se enxergarem através das conversas, né, das outras pessoas. Esse momento que eu passo aqui, para mim, é uma pescaria, para mim é um hobby, porque é como se realmente nada mais existisse, né? Então... é uma coisa que te dá prazer. Dá um prazer e sempre busco também oferecer que esse tempo também seja prazeroso para quem está aqui. Que bom. Não tem nada melhor do que a gente trabalhar com o que dá prazer para a gente, né? Essa é uma das regras da felicidade. Então, vamos tentar seguir ela. Recomendo isso demais. Então, agradeço mais uma vez ao doutor, agora sim, pela segunda vez, ao doutor Aloísio. Agradeço a sua companhia. Esse programa está sendo gravado nos estúdios da Take Biz. Nós somos uma produtora que gravamos. Se você quiser fazer um podcast, você precisa de um institucional
para você, para a sua empresa, se você quiser indicar a gente para alguém, por favor, entre em contato. Se você gostou do canal, se você gostou da conversa, curta, né? Compartilhe. Porque assim, boas informações e boas conversas a gente tem que levar para frente. A conversa é um diálogo no primeiro momento, mas a gente também dialoga com quem nos escuta. Que bom. Até o próximo episódio.